crocheteiras! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal Crocheteira Raiz. Um vídeo em especial com parceria com a Coats Correntes e também com o Dedal Armarinhos, em que a gente vai fazer uma receitinha de vestuário que vai ser essa daqui no passo a passo. Eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber, desde o material, como que a gente vai confeccionar, toda a ordem certinha, mas antes eu convido você a dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal para ajudar a compartilhar esse movimento com mais pessoas. Bom, a ideia de soltar essa receita especial para vocês foi que a gente veio fazendo todo o movimento da hashtag em casa com o crochê desde lá do meu Instagram, com algumas lives para ensinar o pessoal a aprender crochê do zero, mas eu lembro também que aqui no canal do YouTube tem vídeo para você de passo a passo dos pontos básicos do crochê, então você pode olhar e aprender aqui com a gente também. Eu escolhi fazer o nosso casaco natural com 3 cores, mas vocês podem fazer com uma cor só ou misturar as cores que vocês quiserem. Nós utilizamos para essa receita o fio natural da Coats Corrente, que é o lançamento. Ele é um algodão 100%, tem um toque que vocês não têm noção e tem uma cartela de cor muito vasta, tá bom? Então dá para vocês misturarem, colocarem uma cor, 2, 3, quantas vocês quiserem. Dê uma olhadinha e escolham as cores de vocês. Além disso, nós vamos precisar de uma agulha 3,5 de crochê para fazer essa receita. Vamos utilizar essa numeração para a receita toda. Vamos precisar também de elástico para roupa. Pode ser aquele elástico retinho, chanfrado ou aquele roliço, tá bom? Que vai ser a parte que a gente vai fazer o acabamento das nossas manguinhas, a gente vai precisar. Mas dá para vocês deixarem a manga aberta também, se vocês quiserem. Eu sempre gosto de falar várias variações, vocês vão ver que eu vou falar um monte de variação durante o vídeo, então vocês podem pegar essa receita e colocar a cara de vocês. E também vocês vão precisar de botões, tá bom? Porque o detalhe da nossa peça aqui é que o fechamento é com botões e eu escolhi um botão natural de madeira para seguir todo o conceito, né? Todo o mood aqui da nossa peça, que foi feita com algodão 100% natural. E aí o botão também é natural, né, gente? Então, como que a gente começa a confecção? Eu vou explicar para vocês as medidas, como vocês vão tirar e da onde a gente vai começar para criar e montar essa peça. Vocês vão precisar da medida da circunferência do busto de vocês. Então, peguem uma fita métrica, meçam na altura aqui do busto e anotem essa medida. Em cima dela, eu coloquei 10 centímetros a mais, tá bom? Por quê? Porque eu quero que ele fique um casaquinho não tão apertado. É um casaquinho de meia estação, mas eu quero que ele me dê movimento. Então, eu coloquei mais 10 centímetros a mais dessa medida. A partir daí, com essa medida total, vocês vão dividir por 2. Por quê? Quando a gente divide uma circunferência por 2, a gente acha qual que vai ser a largura da frente e da parte de trás. Feito isso, vocês vão pegar a cor que você escolheu, seja essa igual eu escolhi, que é uma beijinha bem a cor de algodão natural mesmo, ou colorida, do jeito que você quiser, e você vai construir as primeiras correntinhas nessa medida, que vai ser a circunferência do busto, mais 10 centímetros, dividido por 2. E aí a gente vai começar a tecer toda a parte das costas com o padrão de ponto que eu vou explicar para vocês, para dar essa textura aqui. Depois nós vamos pegar essa medida que a gente achou da lateral e dividir por 2 de novo para achar essa metade, porque a parte da frente vai ser dividida em 2 partes, tá bom? Fora isso, a gente vai fazer os acabamentos com os botões e a parte da construção das mangas, tá? Então, como que eu preparei essa receita aqui para ficar mais fácil? Porque ela é um pouquinho longa, mas aqui embaixo na descrição eu deixei cada parte que eu vou estar ensinando para vocês descrita os minutos do vídeo que você pode achar, tá? Porque aí você pode voltar, ver de novo, pausar e seguir fazendo a receita. Aproveitem, fiquem em casa com crochê, façam essa receita. Se vocês fizerem, me marquem a Coats, marquem o Dedal, porque eu quero ver as cores que vocês escolheram, quero ver o que vocês vão fazer. E assim a gente se conecta e qualquer dúvida também deixa aqui nos comentários desse vídeo. Então, vamos lá! Bom, vamos começar. Eu vou explicar para vocês como que é esse padrão de repetição do corpo da nossa peça, para daí a gente aplicar ele bonitinho nas dimensões do nosso casaquinho.
Bom, eu vou começar fazendo as correntinhas. Eu expliquei para vocês como que vocês vão achar, né, a dimensão em centímetros para você começar a tecer. E no passo a passo a gente vai retomar isso. Então, eu vou fazer as primeiras correntinhas e a primeira carreira nós vamos fazer de pontos altos, tá? Então, você achou o tamanho que você vai começar a parte do seu casaquinho, construa as correntinhas e sempre quando der o limite, você vai fazer 2 correntinhas a mais e daí voltar a primeira carreira com pontos altos, porque daí o último ponto que a gente fizer vai contar já como um ponto alto. Então, eu vou fazer uma amostrinha aqui. Primeira carreira do nosso padrãozinho, então, vai ser o ponto alto. E aí, as demais, nós vamos trabalhar com a pega sempre na alcinha de trás, tá? Então, o padrão vai ser uma corrente de ponto alto e mais 2 de meio ponto alto, pegando na alcinha de trás. Terminei a minha primeira carreira de pontos altos, eu vou subir 2 correntinhas, virar o meu trabalho e construir o meio ponto alto, que é como uma laçada inicial, e ao invés de eu pegar aqui na frente, que é a pega normal da carreira de baixo, eu vou pegar olhando por cima, a gente enxerga esse Vzinho aqui, eu vou pegar somente, ó, nessa alcinha de trás. E aí eu vou puxar a laçada de trás para frente, vai me sobrar 3 alcinhas na agulha, faço mais uma laçada e fecho todas essas alças. Dessa forma a gente faz o meio ponto alto. Então, laçada, pego na alcinha de trás, puxo o fio, laçada e fecho todos os pontos. Então, a nossa segunda carreira e a terceira carreira ele vai ser composta assim, sempre lembrando de construir o meio ponto alto, pegando nessa alça de trás. E aí, feito a segunda carreira com meio ponto alto, eu vou fazer novamente 2 correntes, viro o trabalho e mais uma vez. Agora vai ficar um pouquinho engraçado de vocês verem, porque como nós fizemos o meio ponto alto, ele dá uma laçadinha a mais. Então, a gente vê uma correntinha de frente aqui e vê uma correntinha de cima. Vocês vão virar novamente e fazer o meio ponto alto pegando na alcinha de fora, tá? E aí, a segunda carreira de meio ponto alto nós vamos construir dessa maneira. Esse padrão de ponto que eu criei aqui pra gente é para ficar um pouquinho diferente e a gente não subestimar esses pontos básicos, né? Que é o ponto baixo, correntinha. E daí a gente dá uma forma um pouquinho diferente no aspecto visual e da textura da peça. Então, uma dica aqui para vocês, sempre quando eu chego num trabalho que eu tô tecendo pegando a alcinha de trás, o ponto do canto eu pego normal, para daí essa última alça do canto ela não forçar muito. Então, de todos esses trabalhos aqui no final eu posso pegar a última alcinha aqui normal, pegando as 2 laçadas, e eu finalizo, tá? Porque aí ele dá mais segurança no ponto. Então, basicamente, o nosso padrão de repetição da peça inteira vai ser uma carreira de pontos altos, 2 carreiras de meio ponto alto, pegando sempre na alça de trás. E aí você começa a repetir de novo, ponto alto, 2 de meio ponto alto. Por que que ela vai ficar dessa forma? Essa construção vai ser a construção que a gente vai fazer nas partes abertas, ou seja, do corpo, frente e trás, tá bom? E pra manga eu vou mostrar que é um pouquinho diferente, porque na manga a gente vai fazer uma construção circular. Então dessa forma ele dá um visual um pouquinho diferente na manga, mas eu vou explicar pra vocês. E aqui, gente, fizemos então a parte de trás com o nosso retângulo inteiriço, já com as medidas. E a nossa parte da frente nós vamos construir da seguinte maneira. Vocês mediram bonitinho a parte de trás da peça, tô com uma peça meia feita que fica mais fácil de explicar para vocês. E vocês definiram, conforme o nosso cálculo, quanto que ia ser essa largura em centímetros, construíram as correntinhas e subiram com um padrão, formando um retângulo inteiriço aqui, certo? Para a gente construir as partes da frente que serão abertas do nosso casaquinho, nós vamos fazer da seguinte maneira, vocês vão contar quantos pontos que deu essa lateral da parte das costas
dividir por 2 e aí vocês vão achar quanto em correntes, né, iniciais, quantos em pontos, nós vamos começar a fazer um dos lados. Então, eu comecei a fazer a primeira parte aqui, sempre utilizando então metade dos pontos da largura que eu utilizei na parte das costas. E eu vou subir 26 carreiras retas com a padronagem de uma das faces e depois mais 14 carreiras aqui, que seriam a que a gente vai começar a fazer a angulagem da diminuição, tá? Então, a angulagem aqui para diminuir é sempre 14 carreiras, mas o comprimento daqui para baixo vocês podem definir, se você quer um casaquinho mais comprido ou não, beleza? Então, eu fiz um pedacinho aqui e eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer essa diminuição para dar esse ângulo. Por quê? Porque aqui a gente não está fazendo um padrão só de pontos altos, então a gente está usando ponto alto e meio ponto alto. Eu vou mostrar como que eu faço a diminuição do ponto alto e do meio ponto alto para você conseguir subir com essa angulagem. Começando pelo nosso ponto alto, é aquela diminuição mais comum que eu vou unir dois pontos altos, fechando no mesmo ponto de base. Então, como que eu faço essa diminuição do ponto alto, que é como vocês vão seguir toda vez que vocês forem subir dentro dessas 14 carreiras e estiver tecendo ponto alto? Eu vou fazer uma laçada, vou construir a primeira parte do ponto alto, pegando na alcinha de trás da base, puxar o fio maior, laçada, e eu vou fazer a primeira parte do ponto alto, eu vou parar no meio aqui. E ao invés de eu fazer a segunda parte, que era laçar e fechar, eu vou construir o último aqui do canto, também parando na metade. Lembrando, a dica para vocês é que os pontos do canto, como o corpo a gente está construindo todo pegando na alça de trás, os do cantinho eu pego normal pela frente, que é para não ter uma abertura muito grande aqui no canto e ficar um acabamentinho melhor, tá? Então eu fiz essa laçada e vou construir a primeira parte do ponto alto, que é passando por duas alças da agulha somente. Aí a gente já consegue ver que a gente tem dois pontos altos pela metade aqui e 3 alças na agulha. Dessa forma eu vou fazer mais uma laçada e fechar todas essas alças, porque aí esses dois últimos pontos altos se transformam em um ponto de base aqui em cima, tá? Então dessa forma ele vai começar a repuxar e você vai diminuir um ponto pela carreira que você está subindo do ponto alto. Então toda vez que tiver uma carreira de pontos altos na repetição do padrão, nesse espaço de diminuição, vocês vão fazer assim. E agora, para o meio ponto alto, como que eu diminuí para essa nossa receita? Quando a gente estava subindo para o meio ponto alto, a gente estava fazendo duas correntinhas, certo? Mas agora a gente vai fazer uma corrente, virar o trabalho e construir primeira parte do meio ponto alto. Então, o ponto alto é o quê? Uma laçada. Eu vou pegar na alça de trás, porque essa é a combinação do ponto dessa receita. Puxo o fio maior por dentro. E na teoria o meio ponto alto só fecharia aqui, certo? Só que eu vou fazer mais uma laçada aqui na base, pegando a base do lado, sem passar aqui nem nada. Eu só vou inserir a agulha, então, aqui antes de fechar o meio ponto alto. Insiro a agulha no ponto da base, na alcinha de trás. Puxo o fio maior para frente, fazendo ficar mais uma alça nessa agulha. E aí agora que eu vou fechar esse meu meio ponto alto, tá? Eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Então, toda vez que tiver uma carreira de meio ponto alto para diminuir, nós vamos fazer uma correntinha do início, da lateral que tá tendo a diminuição, viro o trabalho, faço a laçada inicial no fio maior, como se eu fosse começar o meio ponto alto, insiro no meu ponto de base, passo o fio de trás para frente. E aí, o certo seria fazer a laçada e fechar o meio ponto alto. Mas aqui eu vou adicionar e eu vou enroscar mais um ponto de base do lado. Então, eu vou pegar mais uma alcinha de fora do ponto do lado, puxar o fio maior para frente, e aí eu vou ter 4 laçadas. Então, só agora eu passo a última e fecho todo mundo junto, tá? O que acontece aqui? É praticamente eu pegar 1, 2, 3 pontos e fechar junto no meio ponto alto. Depois que eu faço isso, eu vou seguir sempre pegando na alcinha de trás, fazendo toda essa carreira aqui com meio ponto alto
Do lado de lá a gente sobe normal, porque o lado de cá a gente quer que fique reto. A diminuição vai estar só do lado de um dos lados escolhidos. E aí, ó, toda vez que a gente for fazer uma diminuição com ponto alto, são 2 pontos fechados junto, e com meio ponto alto é praticamente 3 pontos fechados junto. Dessa forma, a gente começa a puxar essa angulagem aqui, ó. E aí vocês vão construir essas 14 últimas carreiras, fazendo sempre a diminuição de um lado só, tá? Então, construam essas duas façades, essas duas partes, que aí agora a gente vai unir os ombros dessas duas partes da frente com a parte de trás. Nós vamos unir essa lateral aqui das partes da frente com a parte de trás e vamos começar a fazer a construção da nossa manga, que daí a manga ela vai ser feita numa construção circular e eu vou mostrar para vocês a combinação do ponto. A gente vai usar os mesmos pontos aqui, só que o que acontece? Quando a gente começa a tecer com frente única, a gente vai e volta. E quando a gente constrói numa forma circular, os pontos se sobrepõem. Então o desenho, se eu fizesse nessa padronagem aqui, ia sair um pouco diferente. Então tem alguma coisinha ou outra que a gente muda aqui e eu vou mostrar para vocês para fazer este desenho e mudar as cores e o acabamento. E aí, depois que vocês construíram o outro lado, também com as carreiras de diminuições, as 14 carreiras de diminuições, a gente consegue posicionar as duas facetas da frente aqui, tá? E a manga para cá. E nós vamos unir agora essa parte do ombro. Como vocês podem ver, eu já uni um lado. Então, quando vocês fizerem um e outro, vocês prestem atenção que toda vez que a gente vai fazer as uniões, elas têm que estar sempre para o mesmo lado, tá? Porque depois a gente desvira a peça. Então, por exemplo, essa parte eu já fiz, eu vou desvirar essa parte da blusa, desta forma vocês conseguem ver que a união do ombro tá aqui e a união da lateral também tá aqui. Então, eu vou deixar do avesso para que eu consiga unir o outro ombro e fique tudo as costuras do avesso, tá bom? Então, desvirei a minha peça, ela tá do lado certo do avesso aqui. Eu vou posicionar sempre, né, um ângulo para lá, um ângulo para cá, para que vocês consigam visualizar uma gola de fato. E eu terminei aqui o meu fio do lado de cá. O que vocês podem fazer? Se o fio, por acaso, do lado que você tá fazendo terminar no cantinho, você só vai unir e fazer a junção com ponto baixíssimo ou ponto baixo. Eu prefiro fazer com ponto baixo, tá? Mas se terminar desse lado, você vai contar quantos pontos tem aqui na última carreira, contar quantos pontos aqui do final para cá, iniciando na mesma contagem de um lado e do outro, aí você volta fechando aqui, tá? Para que daí não fique um lado para lá, um para cá e fique torto. Tem que ficar essa união simétrica. Então aqui, depois de vocês contarem, vocês vão inserir a agulha do outro lado, se for desse lado que você terminar, e passar uma correntinha, um baixíssimo aqui para unir os dois lados. Nesse caso, eu vou virar, para daí a gente começar a fazer essa união com o ponto baixo. É simplesmente pegar a cabeça do final de um ponto de uma das faces, a cabeça do outro ponto da face de trás, na mesma altura, e puxar o fio de trás para frente e finalizar o ponto baixo, tá bom? Eu gosto de fazer essas uniões com ponto baixo, mas vocês podem fazer com ponto baixíssimo ou com agulha de tapeçaria. Fica a critério de vocês, tá? Então, eu vou passar em toda essa parte do ombro e aí eu vou mostrar para vocês na parte da lateral dessa peça. E quando vocês chegarem aqui no cantinho, o que eu gosto de fazer? Eu passo uma correntinha de arremate e eu corto o meu fio aqui dessa união do ombro, tá? E assim, quando você passa o fio todo e puxa, ele dá um pontinho de arremate. E aí, a gente uniu os dois ombros aqui. E agora, nós vamos precisar fazer a união aqui dessa lateral da nossa peça, tá?
O jeito que nós vamos fazer esse nosso casaquinho vai ser pela união da lateral primeiro e depois a construção da nossa manga de forma circular. Tem outras formas que dá para fazer, mas a gente vai fazer dessa forma. Vocês vão escolher e medir o tanto que vocês querem fechar aqui, tá? Todas as medidas com base no tamanho P estão na descrição da legenda também. E do mesmo tanto que você definir aqui, o mesmo tanto de carreiras, para deixar aqui em cima aberto a saída do braço, vocês vão fazer de um lado e do outro. Lembrando que tem que ser no mesmo tamanho, tá, gente? Então, como que vocês podem medir o braço aqui? Vocês podem pegar uma camiseta que vocês têm e olhar esse tamanho que sai a manga, para vocês terem uma noção no corpo de vocês, tá? E aí, da mesma forma, a gente vai inserir um fio aqui nas duas extremidades desta lateral e unir até o tanto que eu vou querer deixar o espaço para a saída do braço. E aqui, depois que vocês mediram, o que vocês podem fazer para ficar mais fácil? Colocar um alfinetinho de segurança mesmo, que a gente tem de crochê, para deixar os dois lados na mesma medida e saber que aqui, no caso, é o final da onde eu vou terminar essa união, que vai ser a saída do braço. E aí, vocês vão pegar o cantinho aqui, eu inseri a minha agulha na extremidade desses dois lados, vou pegar o começo de um fio novo e eu vou passar por dentro desses dois lados aqui. E vocês podem dar um nozinho, o que vocês acharem melhor para segurar essa ponta. Como tem um comecinho aqui, para ficar mais seguro, eu vou dar até um nó com esse restinho de fio, vou deixar ele aqui que no final a gente vai fazer o arremate, o acabamento ele vai ser escondidinho. E aí, nós vamos fazer a união aqui também com ponto baixo, que vai ficar em destaque assim. Então, da mesma forma, nós vamos sempre posicionar aqui um mesmo lado, né, com o mesmo lado de lá, ponto por ponto, carreira por carreira, para que não fique torto e para que chegue certinho até o final, tá? Como que eu gosto de passar o ponto aqui para fechar quando eu tô pegando um ponto que a base tá na transversal? Eu gosto de pegar por dentro deste ponto do canto, no caso desse ponto alto, e do outro lado também, no meio da construção dele, e construir o meu ponto de fechamento. E depois eu pego no meio da emenda entre uma carreira e outra aqui, da parte da frente, no caso da faceta de trás, e eu faço o ponto de arremate, que é o ponto baixo, tá? Então, eu sempre faço dessa maneira quando eu tô pegando a base na transversal, ou seja, o ponto tá assim, eu tô construindo assim. Quando a gente tem o lado certinho, a cabeça do ponto aqui pra gente fechar, fica mais fácil, mas quando eu faço assim, eu costumo destacar dessa maneira. Então, a gente vai passar o ponto baixo até a demarcação do tamanho aqui para a saída do braço. Eu vou fazer aqui e eu volto com vocês, porque esse mesmo fio nós vamos utilizar para já começar a construção do braço. E aí, quando eu chegar aqui no final, deixando somente o espaço da saída da manga, vocês vão fazer o seguinte: puxem um pouco o fio para vocês não perderem esse pontinho. Vão pegar o novelo que vocês estão utilizando, passar ele por dentro da manga, porque a gente vai desvirar agora para o lado certo toda a peça, tá? Então, eu vou desvirar um lado daqui, vou desvirar todo o outro lado com a manga que eu já fiz. E aí, o nosso casaquinho já tá tomando forma, olha só, já consigo ver aqui a parte da frente, a formação do nosso decote, e aqui eu já tinha feito uma manga. E nós vamos passar para fazer a manga do lado de cá agora. Vocês viram que eu passei o novelo por dentro para conseguir virar a peça do lado certo. E a partir daí, o nosso fio de início, ele vai ficar posicionado aqui embaixo do braço, bem no momento aqui da axila, tá? O que é interessante, que eu gosto sempre de falar, quando a gente começa a fazer uma construção de uma manga circular, se você já tá fazendo nesse esquema que o fio parou aqui, ou se por acaso você for inserir um fio novo, comece sempre com a inserção do fio embaixo do braço. Pega uma blusa de vocês de tecido mesmo, a costura ela tem que ficar o mais invisível possível quando você tem costura. Então, a gente faz sempre essa emenda para ficar posicionada aqui, ó, embaixo do braço, porque aí na parte superior dessa manga
você não enxerga emenda nenhuma, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como que vai ser, eu vou explicar para vocês como que vai ser o padrão de repetição desta manga. A princípio, nós vamos passar de início aqui uma carreira inteira de ponto alto, tá? Então eu vou passar aqui e eu volto para mostrar a segunda e a terceira, porque depois a gente começa a fazer a repetição no mesmo sentido, da mesma forma que a gente fez aqui, só que aqui tem umas pegas diferentes que eu vou mostrar para vocês. Depois disso, nós fechamos com um ponto baixíssimo aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu vou pegar a cabeça do último ponto, aliás, do primeiro ponto alto que a gente subiu, que são as 3 correntinhas, e eu vou passar um ponto baixíssimo, tá? Eu prefiro fechar assim, tem outras formas de vocês fecharem, mas... E agora, a nossa segunda carreira, nós vamos construir 2 correntinhas e vamos fazer o meio ponto alto, só que pegando na alça de trás, tá? Na alça do lado de fora. Então, da mesma forma, eu faço a laçada, pego a minha alcinha de trás e finalizo com o meio ponto alto. Nós vamos passar essa segunda carreira toda fazendo desta forma. E na hora de fechar essa carreira também vai ser da mesma maneira. Nós vamos fechar com um ponto baixíssimo ou do jeito que você preferir fechar. Então, olha só, geralmente a gente estava fazendo a laçada e pegando essa alcinha aqui de trás, certo? Agora a gente vai virar um pouquinho mais esse trabalho e a gente vai inserir nessa laçada que fica para trás daquela de fora, que é a laçadinha que forma quando a gente faz o meio ponto alto. E aí eu vou fazer o meio ponto alto também aqui. Então, eu vou fazer mais um. Nessa laçada que forma depois do Vzinho da frente, vai ser a que eu vou pegar. Porque aí, ó, tá vendo que tá formando toda essa correntinha pra frente? Normalmente a gente tava pegando essa aqui. E a gente vai virar e pegar esta daqui. Tá bom? Então, a laçada, eu enrosco nessa de trás e faço a segunda laçada para fechar o meio ponto alto. E dessa forma, eu vou fazer toda essa terceira carreira do mesmo jeito e vou fechar com um ponto baixíssimo ali. Esse vai ser o padrão nosso de repetição, tá? Então, vai ser uma carreira de pontos altos, uma carreira de meio ponto alto pegando na laçadinha de trás, e a terceira, uma carreira de meio ponto alto, pegando na laçadinha de trás do Vzinho da frente, tá? Eu vou mostrar aqui a nossa manga já pronta. E depois dessas três combinações, a gente vai seguir da mesma forma com ponto alto, só que aí o próximo, toda vez que é o ponto alto, a gente pega normal, pegando pela frente. Depois, meio ponto alto, pegando na alcinha de trás. E o meio ponto alto pegando ainda mais na alcinha de trás, tá? Que aí parece aquele pontinho de tricô aqui pra frente. Então, ponto alto na pega normal, meio ponto alto na alcinha de trás e meio ponto alto na outra alça. Dessa forma, a gente vai seguir esse padrão por toda a nossa manga. E eu vou medir para vocês verem o tanto que eu fiz aqui com uma cor e o tanto que eu fiz com a separação dessas 2 cores para a gente fazer o acabamento da manga. Então, aqui, na nossa parte da mesma cor do corpo, eu cheguei a fazer 17 centímetros, tá? Essa é a primeira carreira de pontos altos. Depois, eu troquei para minha segunda cor, que foi esse azul clarinho que eu escolhi. Vocês podem fazer com outra cor mesmo, se quiser com 3 cores. Ou somar aqui os centímetros para fazer com uma cor só. Então, a primeira parte da manga foi 17 centímetros. A segunda cor foi aí 7 centímetros, sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E depois, fizemos mais 7 centímetros da segunda cor, para daí a gente passar para a última carreira aqui, que foi a inserção do nosso elástico, tá bom? Porque o detalhe dessa manga é que fique uma manga 3/4, como vocês viram, com um aspecto meio bufantinho. Então, a gente vai construir agora, vocês podem trocar essas cores. Se você não quiser trocar, você meça no seu braço o tanto que você quer do ombro, a partir do momento que inicia essa manga,
até no seu braço 3/4, ou essa receita dá para você adaptar, se você quiser uma manga mais comprida, ou aquela manga bufante que vai parar no seu bíceps, você meça no seu corpo com uma fita métrica e siga o padrãozinho até chegar na altura que você queira colocar o elástico, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para colocar o elástico aqui na manguinha. Primeiro, vocês vão pegar um elástico da preferência de vocês, pode ser o chato, esse que é um elástico mais chatinho, ou seja, retinho, não tão largo, e pode ser aquele elástico redondinho também, tá? O que vocês tiverem aí, da sua preferência, dá para usar. Então, como que eu faço? Ao invés de dar um nó na ponta do elástico, eu coloco uma pontinha sobre a outra assim, pego uma agulha de costura normal, uma linha e eu passo no vai e vem dessa forma para unir essas duas partes, porque aí não fica aquele calombo do nó se a gente for unir dessa forma, tá? Então vocês vão pegar o elástico, medir qual que é a altura que você quer do seu braço, se você quer a manga no 3/4, você vai fazer o comprimento e medir o elástico exatamente na circunferência que você quer que termine a manga, tá bom? Após fazer isso, você chegou aqui no final da altura do comprimento da sua manga e a gente vai fazer essa inserção do elástico com o meio ponto alto também, tá? Então a gente vai fazer meio ponto alto, vamos pegar na pega normal, ou seja, pela frente, não vamos pegar na alcinha de trás agora. E é o seguinte, como que a gente coloca? Nós vamos praticamente construir o meio ponto alto com o elástico no meio da construção do ponto. Então, já que é meio ponto alto, eu fiz 2 correntinhas e aí eu vou começar a execução normal. Uma laçada, insiro aqui no ponto da base, coloco o elástico aqui no meio, atrás do meu fio maior, puxo de trás para frente para fazer aquela laçada por dentro da base. E aí eu termino com a segunda parte do meio ponto alto, tá? Tentem deixar não tão apertado, principalmente se você for fazer com o elástico chanfrado, porque senão ele começa a girar, tá? Então por isso que às vezes eu prefiro utilizar até o redondinho, o roliço, mas dá pra fazer com qualquer elástico, tá? Então é a laçada, eu insiro no ponto da base, puxo o fio de trás pra frente e faço o meu meio ponto alto. Dessa forma, nós vamos passar por todos os pontos da base. Aí vocês podem estar se perguntando, nossa, Mi, mas tá ficando aparecendo. Fiquem tranquilas, porque como o tamanho da manga, ela vai ficar bufante, ó, ela tá maior. E olha o tamanho da circunferência do elástico, tá menor. Então, quando a gente passar por toda a base, ele vai chanfrar, né, vai fazer esse babadinho e nem dá pra ver o elástico, porque vai ter mais pontos do que a circunferência do elástico. Então, dessa forma, nós vamos seguir. Toda vez que vocês forem fazendo, vocês podem dar uma puxadinha assim, ó, para você ter o espaço, né, para fazer, porque olha só essa diferença. Então, vocês vão fazendo, vão dando uma puxadinha de leve no elástico e aí seguindo até chegar no final. Passando por toda a volta da barra com meio ponto alto. Eu vou passar aqui e quando chegar no final, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo e tá pronta a nossa manga. E aqui, ó, quando chegar no final, na cabeça da correntinha que a gente subiu, eu vou passar um ponto baixíssimo para fechar, faço uma correntinha, corto o meu fio e passo direto, tá bom? E aí, para fazer os arremates, como que vocês podem fazer? Eu gosto de pegar um pouquinho, algum fio para baixo, perto, e passar uma laçadinha assim, que a gente faz um nozinho, trazendo esse fio para a construção perto, só que mais para baixo. E aí depois, quando a gente cortar, vocês podem pegar a cola de artesanato, cola universal, e dar um pinguinho com a cola aqui, somente para segurar, tá bom? E dessa forma, gente, a gente fez a nossa manguinha aqui, ó, manguinha bufante, na altura que vocês quiserem fazer. Nesse caso da receita, eu fiz ela numa altura 3/4 para ficar um charminho. E a parte da manga está pronta. Bom, e aqui no acabamento, nós vamos fazer o seguinte. Vocês viram que a peça está praticamente montadinha, só vai faltar nós fazermos o acabamento, que a gente vai passar por toda a volta da gola, da frente
e também da parte da barra, vai ser inteiriço, porque depois a gente precisa unir e vocês viram que a gente vai fazer o detalhe com botões. Só que para a gente colocar os botões, nós vamos fazer essa parte de extensão aqui com esse acabamento para dar um charme também e ter a parte certinha para não ficar muito apertado depois na medida, né? Se a gente só juntasse aqui, tá bom? Então, como que vai ser esse acabamento que a gente vai fazer? Nós vamos começar ele de um lado, vou pegar um exemplo aqui de um cantinho. A gente vai subir por toda a aba da frente, chegar na parte aqui da gola do decote, passar no pescoço, na nuca, descer pelo outro lado, continuar aqui nessa parte da frente e também continuar na parte da barra aqui dessa peça, tá? Então, praticamente, a gente consegue visualizar isso sendo como uma forma circular. Eu vou começar no cantinho, passar toda essa volta, chegar, subir corrente, passar toda a volta e aí a gente vai fazer esse acabamento dessa forma, tá? Eu vou mostrar pra vocês porque a gente vai fazer com meio ponto alto também, no estilo daquela pega de trás da de trás, tá? Porque a gente vai querer que fique essa correntinha em destaque, vão aparecer várias dessas correntinhas imitando um ponto de tricô. Eu vou começar aqui inserindo o meu fio no cantinho da barra de um dos lados, tá bom? Eu vou fazer normal, inserir aqui e dar um nozinho. E aí a gente vai começar a fazer o meio ponto alto, pegando atrás. Só que a dica aqui aqui na nossa primeira carreira não tem como pegar muito para trás, porque aqui não tem a base que forma aquela correntinha assim. Então, a primeira volta que a gente vai fazer aqui, ó, subindo, passando tudo, descendo, passando na barra, nós vamos fazer de meio ponto alto normal, tá bom? Então, sempre pegando na transversal, peguem dentro do ponto que tá de ladinho aqui e na intersecção, dentro do ponto aqui do canto e na intersecção, e a gente vai fazer essa volta inteira. Todas essas quinas, esta daqui e esta daqui, no canto a gente vai fazer um aumento, ou seja, 2 meios pontos altos na mesma base, tá bom? Porque você tem que abrir esse ponto, é uma curvatura aberta. E aqui em cima, nesses 2 pontos da gola, aqui e aqui, vocês vão fazer um ponto de diminuição, ou seja, 2 meios pontos altos terminados juntos. Porque aqui a gente tem um ponto mais fechado e se a gente fizer um por base aqui no canto, ele vai começar a abrir. Eu não quero que essa gola abra, eu quero que essa gola fique fechadinha, tá bom? Então eu vou começar aqui a passar, eu vou mostrar como que a gente faz esse aumento desse canto, que na verdade vocês vão fazer aqui e aqui nos cantinhos da barra, e eu vou mostrar a diminuição aqui no topo da nossa nuca. Então aqui, ó, nesse cantinho do início da gola, que vai ser a mesma coisa que vocês vão fazer nos cantinhos de baixo aqui da barra, tá? Nós vamos fazer o seguinte, eu cheguei aqui no último ponto que eu vejo que quando começa aqui essa angulagem, que é fazer a laçada e eu vou construir um meio ponto alto aqui nesse ponto do cantinho e eu vou construir mais um no mesmo ponto de base, tá bom? Pra dar uma angulagem. E aí eu vou seguir a vida fazendo também, pegando de uma forma que fique regular aqui certinha, subindo essa parte do decote. Então vocês conseguem ver aqui que tem uma leve curvatura e a gente faz essa curvatura colocando 2 meios pontos altos no mesmo ponto de base aqui do cantinho. E aí, quando vocês chegarem no topo aqui, essa é a parte da nuca. Vou virar aqui para vocês verem onde eu tô, tá? Nesses 2 cantinhos nós vamos fazer a diminuição, que será feita do jeito seguinte. Eu vou pegar aqui aonde que é o cantinho, o ponto bem aqui do canto, e eu vou fazer a primeira parte do meio ponto alto, que eu vou inserir, puxar o fio de trás para frente. E aí, do mesmo jeito que a gente fez a diminuição aqui na gola, eu vou, em vez de fechar a segunda parte do meio ponto alto, eu vou enganchar no ponto de base do lado e puxar mais uma alça. Dessa forma, eu vou acabar com 4 alças aqui e aí sim eu fecho todo mundo junto.
tá? E daí eu continuo nos demais pontos, fazendo meio ponto alto. Aí nessa parte já fica mais fácil, porque a base vai estar similar aqui reta para você pegar. Então, a hora que a gente posiciona aqui na gola, o que acontece? Essa diminuição, ela fecha a angulagem aqui e o aumento que a gente fez aqui embaixo abre. Assim, a nossa gola começa a ficar com um formato bonito, tá vendo? Se eu não fizer a diminuição aqui, ela começa a abrir. E eu não quero que tenha uma gola para fora, eu quero que fique uma gola para dentro. Beleza? Então, lembrando, a gente vai passar diminuições somente aqui em cima e os aumentos da volta aqui no cantinho do limite da parte da frente e aumento aqui. Então, a gente vai passar a primeira volta de meio ponto alto desse jeito. E aí, as demais carreiras eu vou mostrar para vocês a pega aqui. Então, olha como fica o ponto. Nós vamos seguir passando todas as carreiras da mesma forma com o meio ponto alto, lembrando de pegar sempre na terceira alça, ou seja, a gente conta 1, 2, viramos, a gente olha de cima e a gente enxerga essa terceira alcinha aqui. Então, é nessa que a gente vai pegar para fazer o meio ponto alto, tá bom? E aí, olha como vai ficando o formato, ele vai formando umas carreirinhas que parecem tricô aqui nessa borda. E aí, gente, o total que a gente vai fazer com essa volta vão ser 5 carreiras passando em toda essa voltinha. E agora, antes da gente seguir para fazer todas as carreiras, eu quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos no meio desse acabamento, ou seja, serão 5 carreiras que a gente dá a volta, mas na terceira carreira a gente vai construir somente em um lado a casinha do botão, ou seja, o buraco para que a gente coloque o botão e segure a peça, tá? Então, vocês vão escolher um botão da preferência. Eu escolhi pegar botões feitos de madeira para seguir no conceito natural aqui, como todo fio é natural, eu quis pegar um botão feito de material natural também. E aí, vocês vão demarcar o espaçamento que você quer dos seus botões. Eu coloquei também esses marcadores só para eu saber, e o último é sempre na pontinha. E em um dos lados, vocês vão escolher o lado, na terceira carreira do acabamento, na altura que vocês demarcaram aqui, nós vamos fazer a casinha do botão, que vai ser composta por fazer 2 correntinhas, pular dois pontinhos de base e no terceiro continuar o mesmo ponto. Então, eu pulei ali, fiz 2 correntes, pulei e eu sigo fazendo o meu meio ponto alto na pega de trás. A hora que eu chegar na segunda demarcação, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Cheguei na altura que eu quero a minha segunda casinha do botão, eu vou parar, fazer 2 correntes, pular 2 pontos de base e no terceiro continuar com o meu meio ponto alto, pegando naquele pontinho de trás, tá bom? Então, a terceira carreira, ela vai ser feita dessa maneira, e aí a gente cria o buraquinho do botão, somente na terceira carreira de um lado só, tá? Do outro lado, vocês vão continuar seguindo aqui do mesmo jeito, ponto fechado, e aí, terminando, a gente vai passar 5 no total. Pra gente colocar o botão, depois que vocês colocaram todas as demarcações dos espaçamentos certinho, vocês vão escolher o botão da preferência de vocês e costurar normal, com uma agulha, linha e agulha, tá? Eu coloquei aqui passando trançadinho no botão para ficar um charme. E aí, quando você fecha a peça, eu escolhi fazer com uma linha azul e uma linha laranja, para dar um charme e combinar com as cores aqui da manga, tá bom? Aí fica a critério de vocês. E está pronto o nosso casaquinho natural. Espero que vocês tenham gostado da receita, eu achei super diferente, tem uns acabamentos diferentes. Aproveitem, façam da cor que você escolher, né? Esse fio, ele tem uma cartela de cor muito vasta, muito legal, dá pra combinar e colocar a cara de vocês na peça. Então, aproveitem e bons crochês!